Eu sou o Guilherme Alves e empreendo com o Riff Coworking há mais de 5 anos, um ecossistema com mais de 1.000 CNPJs clientes. Serei o seu hoster no podcast do MVP A Nota Fiscal, o podcast com dicas práticas de como criar a primeira versão da sua ideia e como você pode vender e escalar seu negócio. E a conversa hoje é com Kelvin Harness e Sofia Rocha, cofundadores da Arena Tech, uma venture builder focada em desenvolver projetos de tecnologia para startups e também fazer co-investimentos. Vamos que vamos! Fala galera empreendedora, olha só, estamos aqui com mais um episódio do podcast do MVP A Nota Fiscal, podcast aqui para as startups, né, que querem saber como escalar, como tracionar, operacionalizar seus produtos e serviços. E hoje estamos aqui com duas feras, viu? Duas pessoas que eu conheci há pouco menos de um ano, né? Foi. Olha só, a gente se conheceu na Campus Party São Paulo. E de lá para cá a gente vem trilhando boas conexões, Sim. parcerias, né? E até uma sociedade, né, gente? Olha aí, né? Uma sociedade que em breve está se transformando num CNPJ e, se Deus quiser, a gente vai ganhar um bom dinheiro juntos e impactar aí na área de coworking, né? Uhum. Mas olha só, estamos aqui, né? Agradeço muito vocês terem aceitado o convite, né? Eu estou aqui com Sofia Rocha, né? Que é administradora pela UPE, né, e especialista na área de marketing, vendas aí, né, uma pessoa fera que está trabalhando aí com vendas e marketing dentro da Arena Tech, né, que daqui a pouco vocês vão descobrir o que é Arena Tech, viu, gente? E estamos aqui também com Kelvin Harness, né, eu adoro esse sobrenome, né, Harness, né? Chique, né? Parece... Pois é, bem chique mesmo, né? Kelvin, que é técnico em programação e jogos digitais e graduando em ciência da computação, né? E essa dupla aqui, viu, gente? Eles desenvolveram uma empresa chamada Arena Tech, né? Que é uma Tech Venture Builder, né? Então eu já queria começar com essa pergunta: o que é uma Tech Venture Builder? Então, basicamente, uma Tech Venture Builder, ela troca, né, a força de trabalho e a experiência, né, conexões para ajudar startups. Então, por exemplo, uma startup não sabe como crescer, não tem força de trabalho para desenvolver realmente o MVP. Então, a gente entra aí, a gente às vezes troca por um valor abaixo do mercado, às vezes a gente faz só em troca de equity. Então, a Tech Venture Builder entra para ajudar startups de ponta a ponta, em todas as fases que elas estão aí necessitando. Muito legal. É isso aí, a gente tenta abraçar esse pessoal, né? A gente sabe, depois de muita pesquisa, a gente sabe como é difícil sair do ponto zero de uma startup, né? De uma ideia para realmente criar a nota fiscal, né? Emitir a nota fiscal. Então a gente abraça esse pessoal, tenta facilitar a vida deles para cedendo ali conexão estratégica, uma validação, né? Da ideia, a solução e modelo de negócio, e tenta fazer com que isso dê certo, para que eles dando certo, a gente também dê mais certo ainda. Então, Exato. esse é o nosso plano. Então a gente percebe, né, que uma dificuldade dos empreendedores é justamente de identificar um bom problema e às vezes uma outra barreira é criar um produto, né, Exato. que resolva esse problema, né? Exatamente. Que num primeiro momento seria um MVP, né? Que é o que vocês realmente desenvolvem, né? Perfeito. Mas, tipo, essa ideia da Arena Tech, né? Que de onde veio e tal, porque eu entendi que vocês observaram um problema latente, né? Isso. Pessoas que querem empreender não conseguem desenvolver seus MVPs. Esse é o problema, basicamente, né? Mas isso já foi assim, uma pivotada que a gente deu na empresa. Já teve uma... Então, era uma coisa antes. Exato. Então, fala sobre aí isso aí. Aí Kelvin consegue explicar Fala melhor aí, porque ele Kelvin. foi o idealizador. Pois é. Então, como é que começou a Arena Tech, né? A Arena Tech, ela começou basicamente como uma consultoria. Certo. E o começo dela, antes disso, fui eu contratando um colega nosso, que é um ex-sócio nosso, que Certo. participava na empresa. E eu falei, cara, aqui tem um mercado pra gente. Essa produção aqui, a gente começou a pegar projeto em São Paulo, tinha coisa em Recife também. Eu falei, cara, dá pra gente expandir isso aqui, contratar mais gente e ver o que é que dá certo. Beleza. Aí eu peguei e falei, não, mas para dar certo de verdade, a gente tem que ter as pessoas certas. Aí a gente tem a nossa administradora aqui, né? Super administrador. Pois é, vendas, marketing, com ela é absurdo. Vocês devem acompanhar lá no Instagram. E a gente tem nosso CTO, Aldiberg, né? Que, Gente boa demais. pois é, ele tá em São Paulo agora, mas a gente deixa até um abraço para ele aqui. Que ele é uma pessoa que a gente tinha que ter dentro da empresa. Então a gente conversou, tudo mais, nos alinhamos e beleza. A nossa empresa vai ser uma consultoria. Certo. Só que depois de Isso bastante tem tempo... quanto tempo? Tipo 1 ano, 2? 1 ano e pouco, eu acho a que gente começou foi. em fevereiro. Mas Em fevereiro de abriu- 2024. Sendo que Isso, abriu o CNPJ em abril. Tá. Só que antes disso já tinha aquele modelo de negócio que eu tinha comentado antes, né? A gente só prestando serviço. Certo. E aí pronto, iniciou-se, a gente entendeu que era uma consultoria, só que começou a vir muito problema. Certo. E a maior parte de problemas eram realmente direcionados a startups. Entendi. E a gente via que essa galera não tinha
além de não ter experiência de coisas básicas de negócio, realmente, não tinham realmente força de trabalho. Entendi. Aí eu falei, olha, Sofia, o que é que tu acha disso aqui? A Aldberg falou, a gente tem que criar um processo. Aí, beleza, vamos juntando. Foi. Aí a gente acabou falando, ó, a gente tem que pivotar para o que é certo. A gente tem que pivotar para a galera de startup. A gente tem que ajudar essa galera a se desenvolver e eles se desenvolvendo, a gente cresce. Isso foi mais ou menos abril, março, maio de 2024. Isso foi logo após a gente se encontrar na campus. Lá foi quando a gente sentiu uma grande no caso, dor. julho de 2024. Pois é, em julho de 2024 a gente pivotou e falou, a gente tem que ser uma coisa específica. Então a gente decidiu. No fim, a gente meio que presta essa consultoria que a gente já tinha, né, esse trabalho, só que agora a gente tem um foco. A gente nichou ali, né, para quem a gente atende, basicamente. A gente hoje ainda tem um braço de serviços, que a gente até vai comentar aqui depois, mas... Certo. É isso, a gente nichou essa galera, abraçou esse pessoal para dar o maior suporte possível, porque tinha esse problema dentro do mercado. Entendi. Um crescimento muito grande de startups, que a gente sabe disso, né? Uma quantidade de crescimento também muito grande de startups de sucesso, mas muita gente morrendo na praia, morrendo no começo, entendeu? Então a gente chega aí para desbloquear essa galera. Massa. Então, qualquer pessoa que esteja desenvolvendo algum projeto que tenha possibilidade de escala, né, que resolva algum problema, mas que ela ainda não desenvolveu um MVP ou ainda não sabe nem o que fazer, ela pode procurar aí na atrás. Com certeza. Pode procurar. E até se tiver um MVP, a gente ajuda também na parte de lançamento do mercado. Tipo, às vezes a pessoa tem, ou tipo, tá quase terminando o MVP, e aí tá em dúvida, tipo, marketing, vendas, e aí como é que a gente vai lançar, evoluir o MVP, né, fazer a parte de manutenção. Então a gente ajuda realmente de ponta a ponta, sabe? Por exemplo, trazendo o meu caso, né? Eu, como todo mundo sabe aqui, eu possuo um coworking, né? A gente já está com um pouco mais de 1.060 clientes recorrentes, né? Que já é uma coisa muito fantástica. E aí eu percebi assim, poxa, eu acho que a gente pode trabalhar com algum sistema, porque os sistemas de gestão de coworking hoje são muito caros, né? Quando você tem uma quantidade de clientes semelhante à minha. Eu fiz assim, poxa, por que não desenvolver o meu próprio e aí esse produto se escalar, né? Sendo que aí eu não tinha um time de tecnologia, mas conhecia vocês e aí trouxemos vocês. Então, só para vocês entenderem basicamente como funcionou comigo, né? E aí eu trouxe, né, vocês para dentro desse negócio, né? Desse possível negócio, e aí vocês entraram. E aí fala basicamente como é que funciona essa lógica. Porque no nosso caso, o MVP é uma landing page, né? Exato. A gente tem hoje, né, comwonder.com.br, já acessem aí. Isso aí. Dê uma olhada lá. A gente tem uma landing page hoje para venda, já serve, porque a gente sabe que o nosso vendedor aqui se garante, né? E a gente já está desenvolvendo realmente o produto ali, com suas versões, que a gente sabe que tem que entregar, e a gente tem entregas modulares, né? Guilherme sabe muito bem disso. Então a gente sabe, beleza, o primeiro módulo ali, ó, deixa a landing page, vai vendendo aí, vamos ver como é que está o mercado para recepção. E depois disso a gente vai colocando conteúdo aí que seja mais propício para ser comprado logo no começo, e a gente vai desenvolvendo. Porque é assim, né? É um passo de cada vez. Primeiro você faz... E depois você melhora. E Boa. só para explicar um pouquinho da ideia, assim, como é que normalmente os clientes chegam pra gente. Perfeito. Tem muita gente que vem só com a ideia. Então, ó, eu tenho essa ideia aqui, eu acho que seria uma boa. E eu tenho tais pessoas para fazer networking, por exemplo. Aí a gente, realmente é uma boa ideia, eu acho que é escalável, é fácil de fazer. Então, dependendo da viabilidade, da escalabilidade da ideia, a gente pega, né, a gente abraça essa ideia para dentro da Arena, e aí, claro, vai depender muito desses pontos que eu falei, pra gente pegar só com equity ou, por exemplo, trocar por equity e valor, sabe? Depende muito, assim, do quanto a gente acredita na ideia. Legal. Então, assim, digamos que para poder vocês pegarem, não é qualquer pessoa que vai ser, né, tipo... contemplado com a sociedade. Contemplado com a sociedade da Arenatech, né? Então, primeiro vocês têm que observar se existe potencial de escala, né? Ou a dificuldade do desenvolvimento, né? Que foi uma coisa que você falou. E o último ponto foi acreditar que pode dar certo, né? Eu acho que é o feeling no caso, né? Exato. Eu acredito muito em feeling, sabe, gente? Assim, até comentei com o Kelvin algumas vezes que em todas as nossas interações eu sempre senti uma coisa assim, sabe aquele negócio? Uma energia, né? Batendo assim, o coração batendo mais forte e fazendo, poxa, esse pessoal é massa, né? E são pessoas legais e tal. Eu acho que quando o coração ele direciona assim, olha, cuidado com essa turma aí, ó. Eu acho que já é um ponto para poder a gente dar um passo para trás. Total. Pois é. Porque tem até, eu costumo falar de vez em quando dessa teoria, né, do Eduardo de Bono, né, que é uma teoria dos 6 chapéus.
Um dos chapéus, né, para poder você tomar decisão. Então você tem um chapéu que é do otimismo. Então é tipo assim, se isso aqui tivesse que dar certo, Sim. o que é que como seria? Agora também tem um chapéu do pessimismo. Se isso aqui tivesse que dar errado. E um dos chapéus é o chapéu do coração. O que é que o coração lhe diz sobre esse negócio? Então, eu até costumo falar para as pessoas que eu tomo decisões escutando pessoas que para mim representam cada um desses chapéus. Sim. Então eu vou, converso com as pessoas, então às vezes eu assumo o chapéu dos fatos. Sim. Então eu vou lá pegar os fatos e falo assim, o que é que os fatos me trazem em relação a essa decisão para eu poder tomar. Então os fatos dizem isso. Mas tem uma outra pessoa aqui que pode me trazer o chapéu do coração. Aí eu disse assim, mas me diz aí o que é que tu acha. Então eu já deixei de tomar várias decisões porque eu fiz essa macroanálise assim. E também já tomei decisões que várias pessoas não, acho que isso vai dar certo. Mas eu ia lá e acabava dando certo. Então, massa. acabo analisando todos esses pontos. Meu chapéu do coração sempre diz, vai com essa galera aqui. E eu vejo que vocês trazerem esse chapéu do coração, o feeling, né? Tipo assim, poxa, eu acredito nesse negócio, eu acho que isso pode dar certo. É uma coisa interessante. E aí, beleza, a gente tem aí o Co-Wonder na área, mas vocês também têm outros negócios que orbitam em volta da Arenatech, né? Então, hoje tem o Co-Wonder, né? Que é esse software de gestão de coworkers que a gente está desenvolvendo. Sim. E o que mais? Fala aí pra gente um pouco desses outros negócios. Nós temos hoje, atuamos com 9 projetos, né? 9 projetos. 9 projetos. Entre eles, parceiros, projetos internos, né? E também clientes. Prestação de serviço. Prestação de serviço em si. Então, hoje a gente tem o Co-Wonder, a gente tem a Comu, né? Comu, lembro da Comu. Que a gente apresentou. E o que é a Comu? Então, a Comu, ele tem 2 versões. A gente tem um aplicativo que ele é dedicado para eventos e bares e restaurantes, e outro que é só realmente para bares e restaurantes. Imagina você chegar numa mesa qualquer aqui de bar, restaurante, chega, lê o seu QR Code, entra no cardápio e por lá mesmo você só cria a sua conta e compra, você paga. A partir do momento que você pagou, as informações da sua mesa, do seu pedido, tudo mais é enviado para a cozinha, já está sendo preparado e o pessoal só precisa trazer. Você já fez o pagamento, você simplesmente chega, pede e vai embora. Certo. Entendeu? Tira toda aquela burocracia inicial de você chegar, tá lotado o restaurante, o garçom não consegue atender todo mundo, mistura os pratos, tudo isso. Não precisa. Você chegou com sua família, tudo mais, pediu, coloca na comanda, já paga, resolve a bronca toda e vai embora. A gente não tá aqui para substituir a galera, né? Sim. Mas vamos facilitar a vida de todo Cara, mundo. que massa. Né? Inclusive até, olha, existe um potencial faturamento que vocês podem ter. Nessa semana, o pessoal do Sebrae Pernambuco me passou algumas demandas que hoje são latentes e uma delas é essa, cardápio digital. Sério? E atendimento de restaurantes, exatamente. Então vou mostrar para vocês, eu acho que já podemos aí, vocês que pagaram para poder estar aqui no podcast, pagaram o Uber e tal, né? A gente não tá ainda pagando os nossos convidados, mas eu vou pagar com informação, beleza? Olha, coisa boa demais. E a gente já tem o front-end todo pronto, então todo pronto. se massa. botar o QR Code, tá tudo lá consegue pra já frente, mexer no já. celular, só Ótimo. só falta a parte do back-end mesmo, da lógica, né, da produção. Certo. Mas já dá pra eles verem, sabe? Eles conseguem, de forma visual, ver o aplicativo funcionando. Então, que massa. é bem legal. Então, Mais fácil de vender. Croco Academy, que é... Essa tem uma coisa muito relevante, né? Que aconteceu nessa última é semana, relevante, né? Fala até, aí pra gente. É até interessante trazer. O Croco Academy, ele foi o nosso primeiro projeto realmente assinado ali de parceria. Certo. A gente hoje tem 20% Certo. da Croco Academy. Do negócio, certo. Isso, do negócio. E como é que funciona? A gente utiliza de inteligência artificial para correção de provas, correção de redação, criação de simulados, acompanhamento de alunos, plano de estudo, quiz. O que é que serve? Para que serve isso? A gente dedica isso para alunos de ensino público. Certo. Porque a gente sabe que pessoas que têm mais condições financeiras conseguem pagar um cursinho e ter isso todo dia, toda semana, ter esse acompanhamento. Mas quando a gente está falando de competitividade, né, a gente tem que dar esse suporte para os alunos também da rede pública. Perfeito. Então a gente utiliza isso para dar esse suporte. Você, a qualquer momento do dia, você vai, chega lá, manda sua redação e corrige. Que legal, cara. Então, corrige redação. Corrige redação. A gente tá tentando ampliar, né? Uma redação escrita ou digitada já? Hoje a gente tá trabalhando com ela digitada, porque é um certo, MVP, beleza, né? Okay. E o nosso plano futuramente é ter isso. É um dos grandes problemas da inteligência artificial hoje é reconhecer até hoje as letras horríveis, as caligrafias horríveis dos alunos. Os garranchos absurdos, né? Mas a gente um dia vai procurar resolver isso. Caligrafias horríveis. Tá vendo?
É difícil, pô. Então a gente não consegue entender como é que ela vai, né? Aham. Mas é isso. Então, o que é que aconteceu? A gente foi convidado, a gente já passou em várias prefeituras, né? Trazendo, muita gente já gostou. Pós-carnaval agora as coisas vão começar a animar. Mas antes do carnaval a gente foi convidado para o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, lá em Brasília, Uau. para apresentar para o secretário de lá, para ele Caramba. ver. Ele Foi. trouxe uma palavra muito forte, né? Trouxe um apoio legal para o produto. Disse, vou repetir, Sofia, detesta que eu falo isso, que eu falo muito, mas ele literalmente falou, vou dar o caminho das pedras para vocês levarem isso aqui para o máximo de gente possível. Massa, legal. Então, é assim, a gente conseguiu uma visibilidade muito grande, né? A gente, logo depois de a gente apresentar, já teve pessoas chamando a gente para a Secretaria de Tecnologia e Inovação daqui de Recife também. Massa. Então, assim, a gente tá com um contato legal com o pessoal de lá também. Então, eu acho que abriu muitas portas e é um projeto relevante, né? Então, a gente vê onde a gente consegue chegar nessas parcerias. E não só para a Croco, mas também como para a Harena, né? Claro. Porque a gente mostra como um projeto desenvolvido pela Harena Tech. Então a gente cria também o nome da Harena Tech junto com o nome do Croco Academy. Pois Sem é. dúvidas, Pois é. muito bom. Então a gente já tem aqui o Coonda, que é a gente pode considerar um ERP, né? Tem a Como, que é uma Food Tech, e o Croco Academy, uma EduTech, mas GovTech também, né? Isso. Exato. Tem mais alguma que vocês gostam de mencionar? Tem Eu sei que várias. tem 9, né? Mas vocês não precisam falar todas, né? É Senão- justo, é justo. Acho que o Food Hack é legal trazer também. Food Food Hack, Hack, conheço, vocês conheço o conhecem? pessoal da Food Hack. Pronto, eles são uma prestação de serviço nossa. São clientes nossos. A gente- Inclusive, eles têm endereço fiscal lá no Cowork. Olha aí, que É, massa. Tá exatamente. vendo tudo? O Recife é muito pequeno, rapaz. Sim, e aí, fala aí. Eles têm, hoje em dia, você já deve saber, mas eles têm a plataforma online no web, né? Só que eles não tinham mão de obra suficiente capaz para construir o mobile. Então eles entraram em contato com a gente conversou tudo mais e estamos fazendo aí um bem bolado legal para prestar esse serviço com uma perspectiva aí de parceria futura, né? Então a gente está Massa. hoje em dia, a gente está crescendo, evoluindo, está perto já de entregar, na verdade, o mobile. Eu acho que essa semana já entra na Play Store, na App Store. a gente já teve baixar. Massa. A gente já mostrou, já apresentou tudo mais, o Ah, aplicativo já tá tudo funcionando. certo. Só falta a então, validação deles. validação e lançamento. Aí depois disso já existe ali uma... E também tem equity com eles. Então, Isso é prestação de serviço, desculpa. essa é a prestação de Perfeito, serviço. tá. Só que aí eles tendem, estão tendendo essa parceria com Porque eles eles. precisam de um time de tecnologia, né? Exato. Toda startup precisa, né? Exato. E aí vocês podem E aí entrar. eles já demonstraram interesse em ter esse equity com a Harena Tech. Isso. Já até, inclusive, falaram quanto porcentagem eles queriam. Mas a gente vai fazer uma proposta aí. Enfim, a gente vai fazer uma contraproposta. Claro. Assim, vai né? negociar aí pra entrar fora. Cenas dos próximos capítulos. cenas dos Muito próximos legal, capítulos. muito legal. Pois é, tem muita coisa rolando. O Scott Club, a gente hoje entrou como CTO também. Tem a empresa de São Paulo, tô puxando ela. Lembra que eu falei que a gente prestava serviço só pra lá? Ficou mais comigo e com outro dev que tava. Aí eu falei, quer saber? Vamos conversar com ele, vamos trazer pra dentro da empresa também. Também cena dos próximos Pois é, vamos vendo aí. Tá? As coisas estão andando bastante, então dentro de harenatech.com.br vocês podem ver lá os projetos. Pô, gostei. Cara, parabéns aí, viu, gente? Porque você entende, eu acho que fica bem claro para todo mundo que está assistindo agora, né? A importância da gente reconhecer quando a gente não está indo no caminho que vai gerar tanta prosperidade. E no caso de vocês reconheceram isso muito rápido, participando de um evento como a Campus Party. Lá vocês tiveram acesso a mentores. Eu trouxe essa primeira palavra, Venture Builder, né? Eu lembro até... Rapaz, vocês são uma Venture Builder. Aí eu lembro do Kelvin. Como é, rapaz? A gente não sabia nem o Não que sei o que era. é isso e tal. Eu expliquei um pouco depois. Vocês falaram um pouquinho antes da gente, quando a gente tava conversando um pouco aqui, né? Conversaram com o Raul, né? Que é um mentor bem massa lá de São Paulo. A gente trouxe ele para Campus Party Recife. E o Raul trouxe essa pegada da Tech Venture Builder, né? Então veja, né? Que você ter se conectado lá atrás com algumas pessoas levou vocês a tomar uma decisão de pivô que tirou vocês de um serviço de consultoria que não é escalável, porque você está vendendo hora, né? Então, para poder você ganhar dinheiro, você tem que trabalhar muito para poder trazer vocês para uma pegada mais de startup mesmo, né? De Venture Builder, onde vocês podem agora ganhar bastante com equity, né? Que é um potencial enorme, né? Imagina entrar agora com, sei lá, uma food hack que, sei lá, vou dar um exemplo, vocês têm lá, nesse momento, prestação de serviço, mas vocês entram com 10% ou 5%, não importa. Mas de uma empresa que hoje está valendo 1 milhão e depois do desenvolvimento do app passa a valer 10 milhões. Então, aquele esforço que você fez inicial começa a fazer muito sentido, né? Com muito certeza. bom.
Pois é. Exatamente, foi esse caminho que a gente quis seguir, né? Tipo, querendo ou não, beleza, consultoria é massa, assim, dá dinheiro, mas, como você falou, não é escalável. Sim. Beleza que agora, né, como Tech Venture Builder, é algo que vai demorar um pouquinho mais para vir o dinheiro, mas quando vier, se Deus quiser, vai vir pesado. Vem de bolo, né? Vem. Com certeza. Só para quem estiver assistindo, né? Porque a gente tem uma diferença, viu, gente? Com o Corporate Venture Capital, né? E com as Venture Builders, né? Sim. Basicamente, quando você pega o Corporate Venture Capital, né? O pessoal está investindo dinheiro dentro das startups. E as startups, elas vão utilizando esse dinheiro para marketing, vendas, desenvolvimento, para escala, para operação física, desenvolvimento de produto, por aí vai. Ou seja, eles usam o dinheiro de uma instituição. No caso do pessoal, eles estão desse outro lado. Né? Não é na área que vai aportar dinheiro, eles vão aportar desenvolvimento, mão de obra, que a ideia da builder é justamente isso, né? Porque a builder ela vai co-buildar o projeto, você co-construir o projeto junto com os outros empreendedores, né? Exato. Ou seja, não é tipo assim, a Venture Builder não vai fazer tudo, você vai chegar com a ideia e falar assim, não, a gente vai assumir tudo. Não é assim que funciona, né? Porque tem muita gente que às vezes vem até mim e fala assim, Guilherme, eu tô com uma ideia bem massa e tal, tu não tem como arrumar alguém que possa colocar em prática não e tal, porque eu quero ficar muito rico. Mas assim, mas tu vai fazer o quê? Assim, não, eu quero passar a ideia para poder a pessoa desenvolver e tchau, né? Pô, não é assim que funciona, né? Você não existe mais essa história de a pessoa dar ideia e ganhar um dinheiro pela ideia. Isso não existe mais. É você ter uma ideia, colocar em prática, criar um MVP e faturar nota fiscal. E ideia todo mundo tem. O que vai diferenciar é você realmente colocar em prática, né? Tentar tirar a ideia do papel, que é o que a gente pretende fazer aqui. A gente quer tirar as ideias do papel. Então, ideia, beleza, você pode ter a ideia mais milionária do mundo, mas se você não tirar do papel, não vai dar dinheiro nenhum. Com certeza. Teve até um homem que veio falar com a gente, né? Eu não posso falar a ideia dele, mas claro, a gente, né? Uma pessoa. Uma pessoa que veio falar com a gente e ele tinha uma ideia. Uma ideia que para ele era sensacional e tudo mais. E ele ficou tão entusiasmado com essa ideia que ele pediu para fazer documento de... Pra gente não compartilhar esse NDA. O NDA, tá, certo. Tudo mais. Sigilo de informações. Sigilo e tudo mais. Não, beleza, tudo certo. E ele chegou e apresentou pra gente. Só que a gente já levou muita porrada, né? A gente sabe, tá lapidado já, legal. Então, depois de terminar a apresentação dele, eu falei, olha, não tem como a gente produzir esse projeto agora. Eu sei que é uma solução interessante e tudo mais. A Sofia tava na hora. E era designado ali pra área de esportes e tudo mais. Mas não dá. Só que vamos fazer o seguinte, a gente vai te dar uma consultoria agora de graça. E aí a gente pegou e passou pra ele. Tudo mais. E uma das coisas que a gente falou foi isso. Porque ele queria trazer ali a ideia, queria que a gente produzisse e era isso. Sim. Falou, primeira coisa que você tem que fazer é destrincha isso. É muito grande essa ideia. Pega aqui, essa parte aqui tá perfeita. Isso aqui tá ótimo. Trabalha em cima dela e você trabalhando em cima dela, você consegue fazer um MVPzinho, nem que seja um protótipo. E você consegue trazer isso pra gente. Porque literalmente ele chegou com um problema e uma ideia de solução. Não é nem a solução, né, Gui? Sabe? Tem a diferença. Então, é aquele negócio. Tem gente que só quer dar ali a ideia, que às vezes nem é a solução, e quer ganhar em cima disso. E é muito complicado, realmente, é muito complicado. Você tem que trabalhar em cima, né? Tem que saber dizer não, né? Pois é. Também. E hoje vocês dizem mais não ou sim para os projetos que chegam? Cara, hoje em dia, porque... Assim, a equipe tá crescendo, né? Mas teve um momento que a gente conseguiu esses 9, que a gente falou, a gente tem que fechar a porta um pouquinho. Eu entendi. Tem que fechar um pouquinho aqui, mas hoje a gente tá aí crescendo. Então vamos começar a abrir de novo, lançar os projetos. Então fica meio que, tipo, chegamos num patamar, vamos controlar, vamos controlar. ver se tá tudo certo os processos. Isso. A gente passa um tempo com a porta fechada e depois reabre. E fica nesse Porque movimento. não tem também como a gente ajudar uma startup com mão de obra se a gente não tem mão de obra para ajudar essa startup, sabe? Faz sentido. Então a gente tá esperando lançar, né, esses produtos para dar uma desafogada, assim, obviamente. A gente vai continuar acompanhando, mas vai trocar a equipe, né? Os desenvolvedores vão para outros produtos, a gente vai alocar, por exemplo, uma pessoa de marketing para os produtos que estão sendo lançados. E aí, enfim, começar a faturar com esses produtos para contratar mais gente e poder... É um grande ciclo, né? Claro. Poder abraçar mais startups. Muito interessante, gente. E aí eu já deixo até uma possibilidade, né? Um input para vocês, assim, né? Que uma das formas até dessas startups aqui que estão dentro do hall, né, de startups que vocês estão co-buildando, né, a possibilidade de você ter embaixadores, né?
Então tem aqui um embaixador, né? Por exemplo, e tem vários outros embaixadores. Eu faço parte de um programa do Sebrae Nacional chamado Conecta, né? Que a gente tem mais de 100 influencers no Brasil. Legal. Né? E eu sou um dos influencers dentro da área de inovação. Então, por exemplo, eu trabalho bastante pegada de conversar sobre startups no Instagram e por aí vai. E agora no YouTube, né? Com o podcast. Sim. Sim. E aí vocês podem chegar em alguns desses embaixadores para que eles possam divulgar essas startups que vocês possuem. Legal. Não necessariamente precisam ser os embaixadores desse programa que eu venho atuando, mas se vocês encontram também pessoas fortes dentro da área de alimentação, imagine, por exemplo, um Fogaça da vida falando da Food Hack, entendeu? Ou da Comu futuramente, entendeu? Então, existe essa possibilidade também, né, de propagar ainda mais e trazer uma galera boa. Mas, assim, como é que funciona exatamente? Tipo, prestação de serviço mesmo? A gente prestação paga de e ele serviço, faz. exatamente. Legal. Você pode trabalhar, tem duas formas, né? Uma, você pode trabalhar com aquela pegada do Media for Equity, né? Então, tipo, a pessoa vendeu bastante e tal. Ou uma pegada de tipo assim, olha, são 10 posts, são 50 stories e tal, e você vai trabalhando tudo isso. Ou também você pode trabalhar, assim, tem essas duas formas, mas também pode trabalhar com aquela pegada do cupom. Sim, né? Então, por exemplo, você vendeu também. ali e tal, você vai ficar com uma margem da venda. Como se fosse um afiliado, né? Exatamente, como se fosse um afiliado. É uma estratégia que a gente está fazendo agora para um outro projeto que a gente não falou aqui, mas que a gente tá para lançar essa semana ou a próxima, né? Enfim, durante esse mês eu acho que a gente vai lançar o Mariolas. Ah, sim, o E Mariolas. aí é um e-commerce que vende cesta de produtos regionais. Então, tipo, bolo de rolo, tareco, enfim, uma cesta, e aí a pessoa compra. E aí uma ideia de estratégia também, né? Eu tô fazendo o plano de marketing do e-commerce, é justamente ter esses afiliados, né? Tipo, ó, tu vai ter aqui o cupom, 10% de desconto, você posta e o que você vender, você vai ganhar em cima disso. Perfeito. Então, enfim, tentar disseminar isso o máximo possível. Eu acho que vai ser bem interessante também falar com esse pessoal, né, da Conect. Com certeza. Fica a possibilidade aí, né? Eu lembro do Bruno Perini, né? Ele, um dos sócios do Grupo Primo, volta e meia ele aparece aí com os cupons dele, né? É bem interessante. É o cupom Insider, né? O cupom... sei lá, ele até pouco tempo atrás estava com o cupom MyProfit, né? Que é uma ferramenta que ajuda a fazer o imposto de renda. Sim, eu vi falar. Então, volta e meia estava lá com alguma coisa. Para vocês terem uma ideia, né? O Bruno Perini, por exemplo, quando a gente acessa lá o Banco Inter, tem uma perguntinha sobre a parte de investimento, se não me engano, né? Eu tinha até pouco tempo atrás, não sei se continua, mas era tipo assim, como você ficou sabendo dos investimentos do Banco Inter? Aí tem lá não sei o que, e um Bruno Perini. Eu fiquei, caramba, velho. Diga aí. Você tem uma ideia dessa capacidade de inserção de alguns influencers, né? Mas você tanto pode ter o grande digital influencer, mas também os nano digitais, né? Exatamente. Não, show de bola, muito bom. Aí, deixa eu fazer uma pergunta para vocês agora, gente. E a primeira nota fiscal de vocês, assim, a gente já entendeu o MVP de vocês inicial e tal. Então, eu queria que vocês pudessem falar assim, até se vocês lembram qual foi o valor da primeira nota fiscal e quais são os produtos e serviços que hoje a Arenatech, além da cobuildagem, né, o que é que vocês estão disponibilizando, já que vocês estavam querendo até falar sobre isso. Pronto. Vai lá. Posso? Fala essa aqui? Pronto. Então, essa nossa primeira nota fiscal veio de um amigo meu antigo e tudo mais, e foi o Croco. O Croco, certo, beleza, ok. Então, a gente tem uma parceria muito legal, a gente confiava muito no projeto e tudo mais, então a gente fez uma parceria legal com eles. Sim. E ele falou, ó, você pode pegar o Equity, e o projeto, ele realmente tem um nível de complexidade alto. Então, vamos fazer o seguinte, a gente divide o pagamento em duas partes, e a gente ainda pega um pedacinho do Equity. Entendi. Então, a primeira nota fiscal que a gente teve foi de 30 mil. A aí. primeira já foi de 30 mil. A primeira foi boa. Pois E aí ainda sobrou para após o lançamento mais 40 mil. Certo. Então, e a gente ainda pegou um pedacinho do equity do negócio. 20%. Pois então a gente conseguiu fechar ali realmente o projeto, mas assim... E foi barato, né? Porque para poder desenvolver, talvez se fosse para um time de tecnologia terceirizado, tivesse cobrado lá 200 ou 300 mil reais para poder desenvolver. Pois é. E, na verdade, no dia que a gente foi apresentar, lembra? Sim. No dia que eu fui apresentar, a gente foi num café, tudo mais, eu cheguei e tinha uma mesa com pessoas bem mais velhas do que eu, assim. Sim. Mais velhas do que Gui também, o pessoal
bem assim, muito Poxa, mais agora eu senti uma alfinetada. Mais velho do que guia, mais velho do que mais velho do que guia. Então, ok, Não, é porque o guia é novo, entendeu? O guia é novo. Tô brincando, vamos lá. Mas tava lá o pessoal super experiente e tudo mais, já trabalhava na área há muito tempo e a gente não tinha nada de realmente conteúdo a não ser nossas experiências com os nossos trabalhos, né? Por fora. Pois é, o que a gente já tinha lá, então, mas a gente tinha um bom histórico assim de empresas que já tinham passado. Eu sei que eu cheguei, eles tinham conversado, o valor estava bem acima desse. Certo. E eu sentei à mesa, eles se levantaram, tudo mais, eu cumprimentei todo mundo, obviamente, né? Aí sentei à mesa e fiz uma apresentação. Sim. Mas não fiz só uma apresentação de tipo, não, ó, isso aqui é o que vocês querem, isso aqui é o preço. Não. A gente tem que ter um diferencial. Qual é o nosso diferencial? Eu cheguei com 3 pontos. Eles queriam fazer um aplicativo, por exemplo. Esse é um dos pontos que a gente enfatizou muito. Vocês querem fazer um aplicativo. Como é que vocês esperam que toda criança ou pessoa de rede pública vá ter um celular que vá suportar? Sim. Já começa daí o erro. Nas escolas, você pode pelo menos acessar a plataforma se for o quê? Se for web. Perfeito. Por que a gente não faz um web app? Porque a gente não faz um conteúdo que seja ali acessível, mais fácil de acessar para todo mundo. Tem tablet do governo, você tem notebook, computador na escola, tudo mais, celulares das mães, tudo mais, que não podem não ser de tão de forte última geração, de última geração, mas você tá rodando no web, certo. entendeu? Então, quando eu trouxe para eles falaram, meu Deus do céu, como é que a gente não pensou nisso? Acessibilidade também. Começou, a gente conversou, passei isso tudinho. Esse design de vocês, não tá, falei também. É aquele negócio, o nosso diferencial ali na hora de apresentar foi o que fez realmente a mudança. Então, foi a consultoria, sabe, né, que foi a consultoria inicial ali que a gente não existe uma cobrança por aquilo. Não importa se você tá é aí que entra a startup, né? A startup ela tem que se destacar de algum jeito. Perfeito. Né? A gente sabe. E o nosso jeito de destacar foi isso. A gente deu um preço acessível, pegou essa porcentagem e deu para eles soluções que eles nem imaginavam antes de ter, né, o produto em si. Então, naquele momento, ele falou, velho, foi até legal depois a gente conversando, né, todo mundo, aí ele falou, fala pra vocês, a Arena Tech conseguiu naquela apresentação, a gente já tava certo de fechar com outra empresa. Caramba, olha só. Naquele dia, vocês chegaram, sentaram lá com um computadorzinho, notebookzinho, abriu aqui, começou a passar e apresentar. Pronto, foi o que mudou. Pronto, já que trouxe isso, esse insight que tu teve, vou falar tal coisa, sabe? Tipo, vou propor uma outra possibilidade. Sim. Tu acha que veio isso de onde? Cara, é porque assim, eu sou desenvolvimento, né? Certo. E pronto, eu vou até falar, eu fui do projeto Samsung. E lá a gente tava produzindo global, era um conteúdo global, né? Então, você sabe o peso que cada coisinha tem, né? Você sabe. Então, tipo, tanto eu quanto o Aldberg, né? A gente tinha essa consciência, a gente trabalhou junto lá também. A gente parou, meu irmão, isso aqui é uma ideia que pode ser melhorada. É um produto que pode ser melhorado. E a gente não pode deixar passar. Independente se a gente vai ou não fazer, a gente tem que mostrar o que passar pra gente tem que sair melhor. Total. Esse é o pensamento que a gente tem. Tanto para colaboradores que entram, a gente quer deixar um pedaço da gente para que eles saiam com uma cultura boa. Projetos que passam por a gente tenta melhorar e passar. O projeto que eu acabei de falar do rapaz que veio com a gigantesca ideia, a gente tem que tentar melhorar, porque o nosso ambiente de startups aqui, quanto mais crescer, melhor é. Claro. Entendeu? Melhor é. A gente tem que ter esse incentivo aqui na nossa região. Então, é aquele negócio. Não foi só porque a gente queria vender que a gente trouxe essas ideias. A gente trouxe porque eles precisavam disso. Sim. Interessante, cara, porque no multiverso, talvez um outro Kelvin tivesse dito assim, meu irmão, não vou falar nada pra essa turma, velho, até eles fecharem comigo. E se você tivesse feito isso, nada do que aconteceu em relação à Croco Academy teria acontecido hoje. Verdade. Pois é. Tinha parado pra pensar já nisso? Pô, não tinha. Olha só. Caraca. Olha só. Pois é, velho. Por isso é nosso mentor, agora, né? Por isso é nosso mentor, né? Exato. Mas é interessante isso, porque na verdade você deu antes de você receber, entendeu? E eu acredito muito nessa pegada, assim, de você dar e receber. Então a gente tá entregando algo. Em algum momento a gente vai ter a lei do retorno nessa história. Então, muito massa, cara, porque tem decisões assim na vida da gente que às vezes a gente escolhe algo, vai numa direção e, tipo assim, a gente acaba
não refletindo sobre a decisão que a gente tomou antes, entendeu? Sim, Eu acho sim. que é importante a gente fazer essas reflexões de tempos em tempos, até para poder ver se a gente continua no caminho certo. Porque às vezes a gente está até em alta velocidade. Uma vez escutei isso do Renan Hanushi, né, que é um empreendedor top daqui do Nordeste. E o Renan falou assim, e se você tiver numa velocidade tão grande que você não consegue ler uma placa que está escrito, e se você tivesse que ter... E se você... Peraí, como era? Imagine que você deveria ter parado antes. Sim. Tá ligado? Entendi. Você tá tão rápido que você não consegue ler a placa, mas você deveria ter parado antes. Porque você desacelerou um pouco e aí, opa, peraí. Então, às vezes, a gente precisa reavaliar, né, algumas rotas para poder tomar novas decisões. Por exemplo, nesses dias, eu tomei uma decisão importante, assim, por exemplo. Eu estava com 2 consórcios de construção para poder fazer reforma. E aí eu peguei e fiz assim, rapaz, eu estou pagando consórcio para poder fazer uma reforma, sendo que eu ainda não dei uma segurada em alguns investimentos. Eu falei, peraí, deixa eu... acho que não vou continuar com esses consórcios aqui não. Vou dar uma pausada, pego a grana e já vou aplicando de uma forma diferente. Sim. Há 6 meses atrás, quando eu tinha feito esses consórcios, fazia sentido fazer. Mas depois mudou a conjuntura, porque eu fiz a reforma do meu apartamento sem precisar de consórcio de construção. Olha aí. Então, tipo, opa, já não faz mais sentido. Então, o Guilherme de, sei lá, agosto, setembro de 2024 que tomou essa decisão, não é o mesmo agora. Mas eu só consegui chegar nessa decisão porque eu analisei um pouco o passado, né? Olhar para trás. Sim. Que até o que o próprio Steve Jobs fala muito naquele discurso famoso dele de Stanford, né? Você precisa conectar os pontos da sua vida. Porque quando você começa a conectar várias situações passadas, você começa a entender para onde você pode ir. Eu acho que é um caminho, né? Faz sentido. Eu acho que quando a gente pivotou também foi muito disso, sabe? Essa decisão. Ter essa releitura, né, constante, né? A gente Com tem certeza. feedback constante. Essa autocrítica, assim, no nível certo, ela é absurdo de boa, né? A gente... Sim. Tanto que a gente fala muito, até uma coisa... Essa cobrança da gente... E vocês têm essa prática dentro do negócio, você? Tem, a gente tem, sim, até que dentro da equipe, né, dentro do board de sócios, a gente fala muito sobre isso. Tipo, a gente não precisa de ninguém tá mandando, ser empreendedor é isso. É você não precisar de ninguém mandar você fazer para você fazer. É você saber que o problema... Não, Sofia não tá fazendo a parte do marketing, não vai conseguir fazer a parte do marketing e a gente vai passar a semana sem conteúdo pro pessoal. Beleza. É a obrigação da Sofia, mas o problema é da empresa. Certo. Né? Exato. Então o problema é de todo mundo. Perfeito. Né? Então você tem que ter essa cobrança de você tem que ter esse pensamento racional de que eu tenho que resolver. Se você não vai resolver, eu tenho que resolver. Né? Então a gente tem essa autocrítica, a gente tem esse... E ainda mais num pensamento. negócio que está iniciando mesmo, né? Você está com essa correria no início, é natural que você vai ter que passar por esse tipo de situação, onde poucas pessoas resolvem várias coisas. Exato, Sim, exato. é normal. E eu acho que não só isso, tipo, também analisar o que tá dando certo e o que não tá, sabe? Tipo, você tem que sempre olhar pra trás. Tipo, eu tinha uma frase que um treinador meu falava bastante, que era: por que no carro o vidro da frente é maior que o retrovisor? Sim. Porque tipo, a gente tem que sempre olhar pra frente, mas a gente ainda tem que olhar pro retrovisor, sabe? Obviamente, não com o mesmo foco de olhar pra frente, mas também tem que analisar o que aconteceu. Massa. Então, tipo, a gente gosta muito também de sempre sentar e ver, ó, o que tá dando certo, o que tá dando errado. É flexível, né? Então, vamos mudar esse caminho aqui, vamos por aqui, assim tá melhor. Então, tipo, eu acho que isso ajuda muito também. Legal. Sofia, uma pergunta. O que é que o esporte trouxe de aprendizado para dentro dos negócios? Muita coisa. Eu acho que o principal é resiliência, assim, tipo, não tem comparação. Eu sempre gostei muito, né, de jogar, só explicando aqui pro pessoal, sou Fala pra jogadora, turma jogadora de futebol, já fui jogadora profissional pelo esporte, e hoje em dia eu jogo mais por hobby, então, tipo, tô treinando futsal, e eu acho que, assim... Ela joga melhor do que a gente, cara. Não, por hobby, mas se vocês verem o tamanho da estante dela, com tanto de troféu que tem por hobby... todo final de semana eu tô lá num torneio diferente. Mas eu acho que é resiliência de, tipo, pô, eu tracei meu objetivo, eu quero chegar aqui, no primeiro lugar do pódio, sempre. Sim. E a competitividade também
Isso puxa muito de mim. Então, tipo, eu quero chegar no primeiro lugar. E, tipo, eu não vou desistir até chegar. Vou dar meu sangue até o último segundo. E, tipo, o jogo só termina na pizza final. E, tipo, quem joga futsal sabe que o jogo muda, assim... Muito rápido. Muito rápido. Pode estar 4-0 para outro time. Em 5 minutos você fazer 4 gols. Futsal é um esporte que muda muito rápido. Então, eu acho que... ir até o final, sabe? E em busca do objetivo, dar o máximo até o último segundo, acho que me ajudou muito, assim. Legal. E trouxe para dentro da empresa essas lições. 100%. Massa. Muito bom, muito bom. E, assim, uma pergunta para vocês, né? Qual é uma prática de gestão que hoje vocês adotam dentro da Arena Tech que vocês consideram, assim, essencial? A gente começou esse ano a adotar a prática de fazer planejamento bimestral. Bimestral? Bimestral. Cada 2 meses a gente senta para se planejar e a gente faz um planejamento do bimestre. Ok. Então, beleza, esse bimestre a gente vai lançar esse produto, a gente vai fazer isso. E eu acho que é muito bom para acompanhar. Por quê? Porque não é algo muito distante. Então, tipo, vamos fazer no ano todo. Não, beleza que a gente tem as metas anuais, mas a gente... a cada 2 meses a gente consegue destrinchar melhor as atividades. Então, Sofia vai ter que fazer essa estratégia, Kelvin vai ter que fazer isso, Fulaninho vai ter que fazer isso. A gente consegue destrinchar o que cada um precisa fazer nos 2 meses. E aí, depois desses 2 meses, a gente senta, vê tudo que foi feito, tudo que não foi feito, tudo que precisa ser melhorado e faz a estratégia dos próximos 2 meses. Legal. Eu acho que é uma prática... bem naquela prática do OKR mesmo, Exato, né? exato. Que puxa disso, né? Porque não dá para poder você demorar muito tempo para tomar uma decisão diferente. Para poder tomar uma decisão se está acontecendo uma crise aqui. Né? É o PDCA, né? A gente voltar lá para planejar, analisar e fazer. Antes se falava muito planejamento estratégico, você fazia um planejamento estratégico para os próximos 10, 20 anos, né? Aí quando tipo assim, o filho nasceu, já vou programar qual vai ser a profissão dele quando ele tiver 18 anos. Mudou, não é mais assim. Precisa fazer... tomar decisões diferentes a depender do contexto que esteja a cada 2, 3 meses mesmo. E eu venho, assim, um dos meus primeiros empregos foi uma consultoria empresarial. Certo. Então eu tenho muito, assim, esses métodos na cabeça, tipo, OKR, eu tô o tempo todo falando pros meninos, OKR, PDCA, todas essas siglas aí de metodologia. Eu gosto bastante, sabe? Então, tipo, eu trago isso muito pra empresa. Outra coisa que a gente adotou recentemente foi criar um board ali de líderes dentro da nossa empresa. Muito importante, foi das maiores coisas que a gente fez, foi criar isso. A gente tem hoje 3 tech leads, que eles são tipo responsáveis ali, e são conselheiros também. Certo. São pessoas de nível pleno sênior, então ali de desenvolvimento, que eles atuam bastante nos projetos e aconselham muito o pessoal que é júnior, né, e estagiário e tudo mais dentro da empresa. Isso desafogou muito a gente, porque era uma responsabilidade muito grande pra gente acompanhar todos esses projetos tão intensamente, né? Então, pra mim, que viajo muito, né? A gente participa muito de evento, pra Sofia, que tem outro trabalho também, né? Pro Berg também, que tá em São Paulo. É muito complicado, né? Muito complicado. Então, eles entrarem e conseguirem se adaptar ao nosso novo modelo ágil, né? A gente criou um modelo ágil lá para a Arena Tech, onde a gente foca em desenvolver os colaboradores e também melhorar esse fluxo de produção, porque é todo mundo muito separado, né? Entendi. Tem gente que é daqui, tem gente... A gente tava com um cara que tava na Tailândia, desenvolvedor que tava na Tailândia. Brasileiro, tava na Tailândia, hoje ele tá em Portugal. Aí tem gente do Rio Grande do Sul e tudo mais. Então a gente tem muita gente, né, espalhada com horários diversos, e para se encontrar era muito difícil. Então a gente criou um modelo ágil que conseguisse suprir essa necessidade, né? Exemplo, hoje a gente usa Kanban. Não dava para usar um Scrum, por exemplo, porque Scrum ele exige que você esteja ali, né, sempre fazendo reuniões para todo mundo se alinhar e tudo mais. Hoje a gente tem um Kanban que todo mundo consegue ver o que está acontecendo. No Trello ou em outra ferramenta? Hoje a gente usa Trello e o GitHub para o desenvolvimento. Certo. Beleza. Então a gente consegue acompanhar o macro, né, pelo E outra Trello. metodologia interessante que Kelvin implantou na Arena foi a matriz de responsabilidade. Isso. Né? Fala sobre isso, como é que é essa história? Então, como é que foi? No começo, né, eu tomei a responsabilidade de lidar com esses projetos, de gerenciar eles e acompanhar esse pessoal. Só que teve um momento, meu amigo, que 9 projetos não é brincadeira. É verdade, é muito projeto para você lidar sozinho. Muita informação, né, de cada um. Pois é. Por isso que eu falei que foi tão importante esse board de líderes, né, que eles também me ajudam muito nisso. Sim. Como é que ele funciona? A gente criou essa matriz de responsabilidade onde existe o responsável, o informado
né? O consultado e o aprovador. Então, a gente escolhe uma pessoa que está se destacando bastante, que tem uma Repete capacidade... isso aí, cara, só para anotar. Responsável, Certo. consultado, informado e aprovador. Certo. O responsável é o cara que está liderando a equipe, ele é a principal fonte ali de informação, tanto para a equipe de desenvolvimento quanto para a gestão do projeto. Não dá para acompanhar tudo, mas ele consegue acompanhar tudo, né? Tem o consultado, que é uma pessoa com uma experiência técnica bem elevada, exemplo, o nosso CTO, um desses líderes, né? Que consegue desbloquear esse pessoal. A gente tem um informado, que normalmente sou eu, né? O gerente do projeto, ou qualquer um que esteja gerenciando o projeto, que é a pessoa que está entendendo o que está acontecendo para poder informar tanto para o aprovador, quanto para lidar e melhorar o desenvolvimento. Se você está bloqueado nisso, eu posso alocar pessoas de lá para cá e tudo mais, organizar isso da melhor forma. E a gente tem o aprovador. Muitas vezes é o stakeholder, o PO, né? A pessoa, o cliente, né? A pessoa ali que realmente tem esse poder de aprovação. Então, a gente diminui essa necessidade de acompanhar todo mundo, onde você tem ali um desbloqueador e tem uma pessoa que consegue lidar com a equipe, né? Então, diminui muito essa necessidade. Além disso, a gente tem outras coisas que a gente colocou no nosso modelo ágil, tem lá dentro do nosso blog também, do harenatech.com.br. E peço que vocês deem uma olhadinha, se vocês quiserem, né? Com certeza. Porque tem lá a matriz de responsabilidade, dá pra entender Muito um bom, pouquinho como é gostei. que funciona. Moscou também a gente usa. Falar. Qual? Moscou também. Moscou? Fala dessa Moscou aí. Quando a gente fala... um problema que a gente teve no começo era que muitas vezes o pessoal chegava pra gente e falava, não, a gente precisa do aplicativo assim, do sistema assim. Beleza, é isso aqui. A gente entendeu o que é que tem. Aí vamos fazer. Começa a fazer ali. Não, mas eu queria que tivesse isso aqui também. Ah, eu não queria que tivesse isso não. Ah, mas isso aqui era para ser assim, não era para ser. Vai mudando de reunião em reunião. Reunião, você muda o projeto, meu amigo. Aí é difícil, né? Muito difícil. Aí a gente criou esse Moscou, passa para os clientes, né? Tem ali o que a gente vai ter no projeto, o que talvez a gente tenha no projeto, o que não vai ter no projeto. Certo. Né? E o que poderia se ter no projeto. né? Mas a gente tem o que é principal, o que é esperado que tenha também, o que talvez tenha e o que não vai ter. Isso é uma sigla em inglês. Moscou. Tá, beleza. Must have, have, should have, esqueci. Moscou, can have? Não. Acho que é can have. Tá, mas eu já saquei aqui. Cada uma das letras são have. funcionalidades possíveis, exato. né? Então a gente implementou isso ali, assim também como aprovação, requisitos, né? Requisitos de aprovação e tudo mais. A gente colocou isso tudo dentro do nosso modelo ágil, porque facilita muito, tanto para a parte do cliente, né? Dos nossos parceiros, para eles entenderem o que é que a gente está fazendo, tanto também para os nossos desenvolvedores saberem como não se perder, né? Cara, muito legal essa ideia aqui, essa metodologia, né? Muito bom. Deixa eu aqui... tem algumas perguntinhas aqui ainda para poder fazer para vocês. A gente já está em 40 minutos aí. Cara, mas nem parece. Muito bom, né? Passando rápido, mas a gente está chegando numa fase mais final, né? Sim. Vocês já falaram da MVP, já falaram da nota fiscal. Só para poder entender de uma forma mais macro o negócio, né? Hoje vocês têm o CEO, é você, Kevin, isso. Certo? Aí, quantos sócios ao todo? Somos atualmente 3. Certo, 3 contigo. Isso, comigo. Certo, então tem 3 sócios, né? Aí tem 3 tech leaders. Que eles têm um equity da empresa. Que tem equity da empresa. Mas eles não estão no contrato não social. Não estão no board, mas eles recebem... Ok. Exato. E fora essas pessoas, tem mais quantas atuando junto com 24 no total. Ao total hoje somos 24. Caramba, 24 pessoas. Parabéns. Aí vai assim, de voluntário, que depois se quiser eu explico um pouquinho melhor nossa metodologia assim com as pessoas mesmo, sabe? A gente tem voluntários. A gente tá com 4 estagiários da Softex agora, certo. Né? Que a Softex tem um da programa da FAP, né? Da FAP, que aí as empresas parceiras podem pegar os estagiários, então a gente tem esses 4 entrando essa semana, né, no time. Que massa. Aí tem a equipe jurídica, que são 2. Tem a equipe de contadores, que são 2 também, que é um casal que eles trabalham juntos. Certo. Tem 3 designers e... desenvolvedores né? e desenvolvedor testes. tem deploy, Inclusive fora do Brasil, né? Verdade. Legal, então 24 pessoas, né? Tipo, 1 ano de negócio, né? Vejam só, gente, isso eu acho que fica essa mensagem aqui pro pessoal, né? Porque se a gente fosse olhar há exatamente 1 ano, tinha 2 pessoas. 3, Beleza? 4, né? Tipo, 4 pessoas.
Para você ver como a startup ela pode crescer, né, com o passar dos meses, porque quando ela encontra o modelo de negócio ideal, o modelo de receita que faz o produto e o serviço tracionar, as coisas vão pegando como se fosse um foguete mesmo. Exato. Muito massa. E sem investimento. Sem investimento, a gente nunca precisou de investimento investidor. de tempo, no caso. Não, só esse realmente é o mais caro, né? Que é o mais caro, exatamente. Mas sem investimento de investidor anjo, nem nada do tipo. Sim. Sabe? O investimento que a gente fez, na verdade, a gente conseguiu recuperar rapidinho, que foi o que a gente investia. R$3.000. E vocês investiram esses R$3.000 para fazer o quê? Então, teve os investimentos iniciais, né? De abertura de CNPJ, contrato social, pagar o CEP. Pois é, então taxas. Foi um gasto ali para poder abrir o CNPJ. Básico. A gente fez criar a empresa, o contrato de prestação de serviço para o primeiro cliente, que a gente abriu o CNPJ depois de ter fechado com ele. Pois é, porque a gente também... uma coisa boa da startup é essa. A gente não precisa existir antes de que precisa existir oficialmente. Ótimo. Obrigado por reforçar isso. É bom ter isso em mente. Então, na hora que a gente foi realmente... não, vai precisar emitir nota. A gente, não, então, peraí, calma aí. Aí a gente fez realmente lá a parte da abertura. Aí pagou a advogada com contrato, pagou a abertura, né, da empresa, no CNPJ, nacional, endereço fiscal, a logo da empresa, tudo. O site, né, a gente pagou primeiro, né, que foi os designers fizeram o site. Isso. Eu até diria o seguinte, que na verdade qualquer empresa ela pode existir antes de ter um CNPJ. Qualquer empresa. Por exemplo, tem algumas empresas que naturalmente tem uma barreira de entrada um pouco maior. Sim. Né? Mas vamos imaginar, por exemplo, uma clínica odontológica. Né? Então a clínica odontológica, inclusive a esposa de Carlinhos é dentista, né? Ótima dentista. Foi ela que deixou meu sorriso lá assim, desse jeito aqui. Fazendo propaganda aqui, doutora Eli, viu? Ela deixou meu sorriso lindo agora, né? Verdade. Mas, por exemplo, no caso de uma clínica odontológica, você fala assim, não, só basta ter a ideia para poder começar um negócio. Eu não concordo. Assim, eu acho que a gente tem que ter a ideia, mas a gente tem que criar já uma prototipação dessa ideia para que ela se transforme no MVP, ou seja, a menor versão do produto. Então, numa clínica odontológica existe uma barreira de entrada que você tem que ter um investimento inicial para poder fazer. Aí você fala assim, poxa, então eu preciso investir no mínimo 100 mil só para poder comprar aquela cadeira lá e alguns equipamentos. Aí você fala assim, é uma barreira de entrada que nem todo mundo consegue chegar lá. Mas vamos pensar o seguinte, vamos pensar antes. Então, o que seria um produto minimamente viável que um dentista pode fazer? Poxa, uma pesquisa de mercado. Aí ele já consegue visualizar ali através de geolocalização qual seria um local ideal. Gastou quanto para poder fazer isso? Sei lá, 2, 3 mil reais? Um Instagram para divulgar. Um Instagram para poder divulgar. Ele fazer uma landing page para poder verificar ali se tem potenciais interessados e no quê. Né? Então ele já começa a ter uma ideia ali basicamente de onde ele pode ter o espaço físico dele e por onde ele pode começar, né? Quais seriam os principais serviços para poder divulgar e tudo mais. Então veja que até um modelo de negócio tradicional, físico, ele pode começar de uma forma digital mais barata. Né? Muito massa. Verdade. Bem, gente, aí a gente chegando aqui ao fim, temos mais umas 3 perguntinhas aqui. Primeiro, assim, qual foi o maior desafio para vocês, né, como empreendedores, assim, e como vocês venceram esse desafio? Caramba. Pode ser individual essa pergunta, tá? Vai respondendo aí. Pra mim, o maior desafio é conciliar tudo. Porque eu trabalho hoje em dia na Baterias Moura. Você tem a CLT, né? Também, né? Eu sou CLT, certo. Além de empreendedora, eu sou CLT. E ainda invento de treinar, né? Futevôlei, então... Certo. Então tem 8 horas diárias de CLT, tô fazendo tua agendinha aqui, então tá bloqueado aqui 8 horas, aí sobra ali de noite. 1 hora de treino. Nossa, fala aí, 1 hora de treino diária? Diária? Quase diária. Ok, beleza. Eu acho que só não treino na sexta-feira. Ok. E aí, enfim, tem que fazer uma gestão boa aí do tempo, sabe? Eu trabalho normalmente na Arena na parte da noite mesmo, a gente faz reunião na parte da noite, porque quase todo mundo trabalha em outro lugar ainda. Então eu acho que pra mim o maior desafio é a gestão de tempo. E aí final de semana também, pego o computador ali, começo a fazer as coisas da Arena. Mas é isso, a gente vai tocando desse jeito. Pra mim é o maior desafio e eu tô conseguindo lidar, então tá dando certo. Você é jovem, pode ficar sem dormir vários dias seguidos, não tem problema nenhum. Tem que ter o sacrifício no início para poder gerar o benefício depois. Exato. E você, Kelvin, conseguiu pensar em alguma coisa aí? Consegui. Eu acho que foi o começo quando... Não existia um apoio forte, né, no começo. Eu acho que esse foi um momento bem complicado, porque assim, eu estava financeiramente vulnerável, porque
eu tava só como prestador de serviço e tudo mais, então você não tem aquele benefício do CLT, que é uma segurança, né? Aquela segurança da CLT. Então eu falava, caraca, velho, eu vou investir tudo que eu tenho aqui. Não só financeiramente falando, né? Eu tava falando, tipo, meu tempo eu vou dedicar a isso. Só que aí, no momento que eu senti aquele brilho, aquela... Sofia sabe, eu acho que eu nunca me senti tão bem falando de trabalho quanto... profissionalmente falando, quanto com a Arena Tech. Sim. E, tipo, brilha o olho, sabe? Tipo, de eu entrar, falar com o pessoal, falar da empresa e ficar feliz. Que massa. Sabe? Naquele momento ali, ele passou muito rápido, esse pequeno lapso de falta de apoio, porque eu não preciso que todo mundo me apoie. Eu preciso eu me apoiar e ter a validação no mercado. Só isso pra mim, tá bom? Cara, legal. E uma pergunta pra vocês, assim. O que vocês sabem que a maioria das pessoas não sabem? O que é que vocês fazem hoje, bem feito, que a maioria das pessoas, assim, não faz o feijão com arroz, assim? Cara, o simples de verdade, assim, é entender. É entender realmente Entender o quê? Entender problemas, soluções. Eu acho que a gente precisa saber muito disso para poder aceitar projetos, entender, lançar projetos. É saber o que é um projeto que vai caminhar, sabe? Eu acho que é uma coisa que a gente vem aprendendo muito bem. Eu não posso dizer que é uma coisa que a gente é o melhor do mundo, porque a gente é novo e tá aprendendo. Mas a gente analisar projetos, eu acho que é uma coisa que a gente tá trabalhando muito para se destacar, sabe? Eu acho que uma coisa que a gente está fazendo bem é a questão de motivação dos funcionários. Porque lá dentro da empresa, tipo, a gente tem mais prestadores de serviço. Certo. Então, e além de prestadores de serviço, a gente tem alguns voluntários também, que querem formar portfólio, né, formar currículo para depois sair para outras empresas, enfim, outros trabalhos maiores. Então, a gente entende isso e a gente sabe como cobrar deles, sabe? Tipo, a gente não é... você tem que fazer isso, tem que entregar isso. A gente quer realmente que eles aprendam. Certo. Então, dentro da empresa mesmo, a gente tem de 2 em 2 meses, a gente oferece workshop ou aula, sabe? Que às vezes a gente dá, né, os sócios, ou a gente chama alguém de fora para dar alguma aula. Por exemplo, se tu quiser dar alguma aula para eles de algo de inovação, vendas, Massa. Tá super convidado aí para dar uma aula na Uniharena, que a gente chama. Uniharena, gostei do nome. Mas é interno, é só realmente para os nossos colaboradores. A gente busca sempre entender também. Agora a gente vai aplicar uma estratégia de one-to-one com eles, né? Que é tipo reuniões individuais. Vale muito a pena. Exato, para entender a motivação deles, entender se é esse realmente o caminho que eles querem, porque esses dias a gente conversou com a desenvolvedora que não estava gostando de desenvolver, ela queria seguir na parte de design, seguir na parte de gestão. Então, tipo, a gente, então vamos trocar isso aí, né? Vamos fazer o que você quer, realmente. Eu acho que a gente tem esse olhar muito voltado para eles, que eu acho que é um diferencial da empresa também. Tá, isso realmente é um diferencial legal da gente, né? A gente, pronto, essa aqui falou sobre mudar, foram 2. Uma disse, não, prefiro ir para o design, eu quero uma coisa mais web design e tudo mais, que eu posso produzir, mas eu queria focar nisso. Aí, não, tá bom, a gente abre aqui um espaço para você e aloca você lá, e ela começou a fazer essa parte, né? Tanto de desenvolvimento quanto de web. E a outra falou, eu quero muito sair para ir para a área de design também, eu já fazia antigamente e tudo mais. Aí eu falei, cara, sinceramente, e aí vem o papo de quem passa muito tempo, né, nessa parte. Eu falei, cara, tu se comunica muito bem. Tu é uma pessoa super organizada, tu traz com clareza tudo que tu quer passar e tudo mais. Eu acho que seria muito mais interessante para você entrar numa parte mais administrativa, uma parte de acompanhamento, tudo mais assim, que vai ser mais interessante para você. De verdade. Legal. Aí ela falou, tá bom, a gente pode tentar, pode ser massa. Aí pronto, eu falei, tá bom, vou te colocar como responsável no próximo projeto. Aí certo. A gente pegou um projeto, coloquei ela como responsável lá. Mariolas, né? No Mariolas, que a gente tá para finalizar agora. Ela olhou e falou, cara, muito obrigado. De verdade, eu sempre participei dessa parte de gestão quando era na faculdade. Mas dentro de uma empresa, realmente, com as coisas acontecendo, eu tô me sentindo muito bem. Tipo assim, ela vai, conversa com os desenvolvedores, ela não estava atuando na parte de desenvolvimento. Mas ela era a pessoa que trazia toda essa comunicação, documentava, trazia para mim um resumo. Toda semana a gente se encontra 2 vezes e ela traz isso para mim. E então, tira o peso da gerência, da gestão do projeto em si, porque não precisa acompanhar diretamente, né? E ela se desenvolveu super bem dentro dessa área que ela nem imaginava que ia gostar. Né? Então é assim, a gente tenta trazer essa visão um pouco nossa que a gente
tem, né, de experiência com os projetos e tenta colocar à prova para eles. Vamos ver se dá certo, vai. Eu acho que daria. Aí pronto, aí acabou E deu ela super pediu certo. aula de documentação, Pois né, é, que tá a gente pedindo vai aula. fazer quarta-feira agora. Gostou tanto que tá querendo se desenvolver nessa área agora. Vê só que Muito massa. massa. Aí a gente grava todas as aulas, bota no documentozinho e fica disponível para quem é da Arena acessar, sabe? Eles podem olhar a qualquer momento as aulas. É. Enfim, ficam à vontade aí Pois é. para... Eles podem participar, se não quiserem não participam também. Não assim, precisa ser síncrono, né? a gente não obriga ninguém a fazer nada, a gente realmente quer que seja uma parceria, sabe? Essa sensação de dono, a gente preza muito por isso. E eu acho assim que isso, né, tanto que eu falei quanto que ela falou, não é nada que ninguém consiga fazer, tipo, só a gente consegue fazer. Mas não. vocês fazem bem. Tipo, a gente bota em prática. Aham. É o simples, que nem ele falou, é o simples, você tem que botar em prática. Eu acho que qualquer outra empresa consegue fazer isso, sabe? É só realmente você ter esse olhar mais humano, eu acho. Muito legal. Gente, ó, eu podia dizer que foi um dos melhores episódios aqui, com certeza, porque vocês trouxeram muita coisa, né? Eu aprendi muito com vocês aqui, inclusive fazendo aqui uma retrospectiva aqui do que vocês falaram, né? Então, olha, se você quiser, né, ser um co-buildado pela Arena Tech, você precisa já logo de cara, né, chegar com um potencial de escala, seu projeto. Você precisa trazer aí como seria esse desenvolvimento da solução. E vocês precisam, né, estar, tipo assim, se conectar com o coração dessa galera aqui, porque se eles não acreditarem em vocês, já era, né? Exato. E, naturalmente, já pensar no equity que poderia ficar para a Arena Tech, né? Vocês hoje têm 9 projetos, né, dentro do guarda-chuva de vocês, né? Tem vários, como Co-Wonder, Acomu, a Croc Academy, Food Hack, Mariolas, né? Aprendi um ponto importante também que eu também trago, né? Eu gosto muito de futebol e Sofia trouxe aqui nessa pegada, né, que tipo a competitividade e jogar até o último minuto, né, são dois diferenciais que o esporte trouxe para dentro do negócio. Vocês hoje adotam algumas práticas de negócios como manual de responsabilidade, o Kanban sendo utilizado no Trello, né, usam o GitHub também, né, e dentro desse manual de responsabilidades a possibilidade aqui de você ter 4 atores, né, que é o responsável, consultado, informado e o aprovador, né, mas também usa o Moscou, né, para poder definir ali os requisitos do projeto. E estão hoje com 24 pessoas no time, né, alguns deles, a maioria deles prestadores de serviço, né. E eu achei massa aqui quando vocês trouxeram essa pegada da UniArena, né, UniArena, para poder trabalhar o desenvolvimento pessoal das pessoas. E esse ponto aqui que vocês trouxeram, o que vocês fazem bem, entender os problemas e motivar as pessoas. Poxa, eu acho que eu consegui pegar uma retrospectiva aqui, né? Legal. Peguei a visão, né? Igual a Chester fala. Mas olha só, já que eu puxei tudo isso, eu queria que vocês pudessem trazer uma fala final, né? Uma mensagem final, tipo assim, o que é que essa galera que está querendo empreender, que está querendo desenvolver projetos, qual seria uma mensagem para elas, ou algum livro que seria interessante para poder elas lerem, ou fonte de informação, dá uma dica aí para a galera, assim, uma dica diferente, assim, tipo, você daria essa dica para qualquer pessoa, para uma Sofia mais jovem, para um Kelvin mais jovem aí e tal. Pode ser duas? Pode ser duas. Pode ser. Eu acho que a minha seria, comece. Porque depois que você começa, você consegue ver o caminho. Porque às vezes a gente quer saber o caminho, mas não começa. Tipo, a gente quer saber o caminho para começar, mas não é assim. Primeiro você começa e depois você consegue ver o caminho. Legal. Carlinhos, olha aí, ó. Você dá o passo e Deus coloca o chão. Olha aí, boa. A gente falou sobre isso mais cedo. Muito bom, gostei. E o outro é melhore, né? Mas sério, de verdade, você, depois do primeiro passo, não desiste, é só continuar, se adapte. Eu acho que se adaptar é o mais importante. A gente viu aqui como pivotar foi muito importante pra gente. A gente vê aqui como mudanças são necessárias o tempo todo, tanto na sua vida pessoal quanto profissional. Guilherme mesmo trouxe aqui a parte do financiamento que ele tava, não preciso disso, vou balancear as coisas aqui da melhor forma possível. Porque assim, velho, a vida não vai acompanhar o seu ritmo. Você tem que acompanhar o dela. Então, constrói esse caminho durante, velho. É isso. Como a vida não vai acompanhar o seu caminho. Você tem que acompanhar dela, né? O ritmo dela, isso aí. Poxa, a vida não vai acompanhar o seu ritmo. Você que tem que acompanhar
dela. O ritmo da vida aí. Ó. É. Poxa, interessante. Profundo. Velho. Terminou com uma profundidade imensa aí. Ó, gente, mas muito obrigado por ter participado aqui, né? 1 horinha já de podcast. Nem então, parece. Não, eu que agradeço passou pelo convite. rápido. Passou. Não, foi muito legal mesmo. E como é que as pessoas que estão assistindo a gente podem se conectar mais com vocês, mandar alguma mensagem e tal? Como é que a galera chega até vocês? Então, pode me seguir no LinkedIn, Sofia Rocha Lamartine. Se você pesquisar aí vai aparecer lá. Sofia com PH, né? Sofia com PH. E seguir a Rarenatec no Instagram, né? aí. Rarenatec, @Rarenatec. Com H, né? Com H, Com H. É isso aí. Kelvin também, Kelvin Harnes, também lá no LinkedIn, pode procurar a gente também no Instagram. Sim. Nosso Instagram, ele é alimentado constantemente, então @Rarenatec e _Kelvin Harnes. Qualquer coisa, se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato. E se quiser um resumo semanal do que está acontecendo com inovação, né? Só se cadastrar na newsletter de vocês. Tem né? uma news também, exato. Isso, Muito pra acompanhar, bom. legal. E no Instagram a gente tá sempre postando conteúdo bem educativo, assim, tipo, o que é o Moscou, por exemplo. Eu não sei se a gente já chegou a postar esse, mas a gente tem, tipo, o que é o Kanban, o que é o Scrum. Enfim, a gente tá sempre postando coisas de tecnologia ali, marketing, tecnologia, comercial, enfim, tudo que envolve realmente esse caminho da startup. A gente gosta de trazer uns rios, né, interessantes. Isso. Então, seguir a gente no Instagram vai estar sempre por dentro do que está acontecendo no mundo Pois da é. tecnologia. Muito massa. E se você gostou desse episódio, viu? Olha, vai num aviãozinho aí, compartilha com a galera, né? Porque realmente esse episódio ficou muito legal, né? Para você que é uma pessoa que está empreendendo, para poder você tomar como referência aqui 2 pessoas que há menos de 1 ano não tinham 24 pessoas no time, não tinham um faturamento tão alto quanto tem hoje em dia, um valuation de mercado que está crescendo também, e uma empresa que tem um grande potencial, né? Então fica a dica para vocês, compartilhe aí. Continue assistindo nossos episódios, viu? Olha só, e lembrem que o nosso podcast está sendo patrocinado por 2 empresas, né? Olha. Uma é a Flip Comunicação, né? Que é do Carlos Mello aí. A outra, o Riff Coworking. São as nossas empresas que estão patrocinando no Momento Podcast, mas que cada vez mais a gente está com possibilidades aí para novos patrocinadores e também para startups. Se você conhece alguma startup e quer escutar a história dela, manda o contato aqui nos comentários que a gente vai até essa startup para tentar trazer aqui, né, o depoimento dela, né, trazer aqui essa pegada, assim, mostrar como é que cria um MVP, como é que gera uma nota fiscal, para a gente desmistificar o que é inovação, beleza? Então, conto com vocês nos próximos episódios aí, participem, tamo junto, né, gente? Gente, muito obrigado. Valeu. Eu que agradeço. Foi massa.